Bom dia, boa tarde, aqui é Lucy Donegan. Eu vou mostrar uma maneira de baixar dados da malha viária Road Centerlines do OpenStreetMap usando uma biblioteca em linguagem Python chamada OSMNX. Depois eu também vou visualizar no QGIS e lá eu também vou simplificar essa malha viária. A biblioteca do OSMNX, como outras bibliotecas em linguagem Python, tem um site com uma documentação mostrando as ações disponíveis. Nesse exercício a gente vai usar especificamente esse módulo de Graph do OSMNX. Ele mostra as ações e mostra os ajustes e parâmetros disponíveis dentro dessas ações. Vocês também podem dar uma olhada nesse site um pouco mais simplificado que Delphpoint criou, que está mostrando algumas ações mais simples e a plotagem que sairia ativando esses códigos. A simplificação que a gente vai fazer no QGIS também existe em outros lugares. Seria bom testar se realmente daria o mesmo tipo de resultado. Como no GeoPandas também tem algumas ações semelhantes. Eu vou abrir o meu Spider, que eu trabalho nessa IDE, e para funcionar nesse meu computador, que é um Windows, eu precisei instalar um ambiente OX, e antes de eu abrir esse IDE, eu tenho que ter instalado também o OSMNX pelo Anaconda. Aqui então eu tenho o Spider Aux, GeoEnv, e eu também tenho o Spider base, que é sem ser esses ambientes que eu normalmente uso, bibliotecas como Pandas, Matplotlib, para analisar outros tipos de informações. Vou abrir esse Spider Aux. Eu já tenho aqui um script que eu organizei para mostrar algumas variações do uso desse módulo, dessa biblioteca. Quando eu for rodar esse aqui, eu também tenho que checar qual o endereço que eu vou ter, porque os arquivos que eu vou salvar ou puxar vão ser endereçados para essa pasta. Primeiro eu vou importar o OSMNX que já está instalado no meu computador e vou chamar ele de OX. Depois eu posso mostrar um pequeno exemplo que eu dou um nome para a ação que eu vou desempenhar, e quando eu começo a escrever aqui, eu consigo também ver parte dos parâmetros do que eu poderia ajustar dentro dessa função. Eu vou fazer um exercício simples aqui, só puxando do lugar Manaíra, João Pessoa, Brasil. E eu posso ver aqui nessas variáveis o que apareceu. Apareceu um arquivo de 410 de tamanho. Para visualizar um pouco mais, eu posso pedir para plotar esse man, que foi como eu chamei essa base. E eu consigo ver aqui que sem ajustar nada eu tenho todas essas vias aqui em Manaíra, incluindo algumas vias em cima de praças. Eu posso ainda ajustar o tipo de rede Drive. Essas informações também estão aqui. Essa no Graph from Place, eu posso checar que tipo de informações eu acabo filtrando quando eu coloco um desses parâmetros. Quando eu filtro para Manaíra, acaba aparecendo um arquivo com tamanho um pouco menor, de 276,
Quando eu peço para plotar, que eu dei um nome aqui diferente para manter os dois, eu vejo que algumas vias saíram. Eu vou visualizar isso também para João Pessoa. Quando a ação termina aqui, ele vem com uma linha de comando de novo. E apareceu aqui um arquivo desse tamanho. Vou pedir para plotar para visualizar. E eu consigo ver aqui que eu tenho todas as vias dentro de João Pessoa, mas em João Pessoa tem algumas partes da cidade, a malha viária é muito próxima, que não está no município de João Pessoa. Eu vou explorar também uma outra maneira de capturar esses dados. Em vez de ser um grafo de lugar, eu posso estabelecer um grafo de endereço. Eu posso dizer que o endereço simplesmente é João Pessoa. Vou primeiro fazer isso numa distância um pouco menor e sem ajustar outros parâmetros. Vou chamar esse aqui de JP 2 km. Esse arquivo é um pouco menor. Quando eu peço para plotar, eu consigo ver então mais ou menos onde ele está considerando o endereço de João Pessoa, que é nessa área do centro antigo de João Pessoa. Ele acaba plotando nesse modo default um B-Box. Acaba estando inscrito dentro de uma caixa. Eu tenho uma outra maneira de estabelecer aqui o tipo de distância. Quando eu deixo sem preencher, ele faz o B-Box, mas eu também posso ter um tipo de distância de rede. Eu vou fazer a mesma coisa, considerando João Pessoa como endereço e a mesma distância, mas esse outro tipo de distância. E estou chamando de JP 2 km. Ele já apareceu aqui um pouco menor. Quando eu peço para visualizar, eu tenho aqui um outro tipo de rede que é desse endereço central de João Pessoa, que eles consideram, e considerando uma malha viária de 2 km ao redor disso. Eu vou fazer uma coisa parecida para João Pessoa. Vou fazer de 10 km com B-Box. Ele apareceu aqui. Já é um tamanho maior que esse João Pessoa Drive que eu botei por lugar. Pedi para plotar. Eu tenho o que cabe dentro dessa caixa, considerando 10 km para os lados. Quando eu rodo isso aqui com um tipo de distância de rede, eu posso ver se isso pega algo parecido com o João Pessoa como um todo ou não. Finalizou. Ficou um tamanho menor, inclusive, de João Pessoa. Vou pedir para visualizar. Eu tenho uma malha viária um pouco mais enxuta.
mas ainda é pequeno caso eu esteja querendo ver a cidade, porque está faltando uma boa parte dela aqui. Eu testei algumas outras distâncias e a distância de 20 captura completamente tudo que está dentro de João Pessoa e pega um pouco mais. Aqui então é o mesmo tipo de ajuste, mas considerando 20 quilômetros. Então, 20 km rede, ele é o maior de todos. Posso pedir para plotar para visualizar. Vejo que ele pegou todo o Gramame aqui, inclusive boa parte de Cabedelo e Santa Rita e Bahia. Se esse for o arquivo que eu quero ver mais, eu vou escrever aqui essa função de salvar grafo shapefile. Eu chamo o conjunto de dados que eu quero que seja salvo, que é esse chamado JP 20 km rede, e depois eu dou o nome. Ele vai ser salvo aqui dentro. Vou chamar ele simplesmente disso, ou eu poderia ainda botar rede. E agora ele finalizou, então o arquivo está lá. Vou abrir um projeto que eu tenho no QGIS, que vem de alguns vídeos anteriores, que eu tô com alguns limites territoriais, e outros arquivos do RCL OSM, baixados a partir de outros endereços e outros caminhos. Eu vou visualizar o que eu acabei de baixar. Eu vou adicionar uma camada vetorial, vou procurar aquela pasta. E ele aparece aqui como uma pasta dentro dessa pasta, que eu abro e eu vou puxar só esse edges. Para mim, para o que eu vou usar é bastante. Adicionar. Então, ele é um arquivo maior, que eu peguei essa distância de rede. Eu poderia visualizar também os outros que eu baixei por lá. E eu posso também ver que tipos de informações ele está trazendo. Ele já teve um certo filtro de vias que são dirigíveis, então essas que no GeoFabric não tinham sido apagadas, provavelmente não são vias dirigíveis. Eu posso dar uma olhada aqui também nas propriedades e eu confirmo que essa informação que vem do OSM vem numa coordenada geográfica. Para eu preparar essa base, eu primeiro vou salvar esse arquivo como uma camada com coordenada de referência planar. Eu tenho que buscar também para ver onde eu estou colocando esse arquivo. Vou colocar nessa mesma pasta e vou colocar OSMNX JP 20 km planar. Ele vai adicionar o arquivo salvo ao mapa. E eu estava visualizando aqui os municípios, que é uma base de João Pessoa, uma base do IBGE. Eu posso só confirmar que eu estou pegando um pouco desses outros municípios com essa delimitação. Eu vou apagar esse aqui da visualização
E o próximo passo que eu vou fazer é um passo que seria útil caso eu fosse fazer uma análise de centralidade, Space Syntax, considerando o Angular Segment Analysis. Porque o que acontece com essa base, que é um tipo RCL, é que eu tenho muitos segmentos que não necessariamente são precisos ou necessários para eu ler variações de centralidade na malha. Dentre alguns ajustes que eu poderia fazer, eu vou simplificar esse arquivo com uma tolerância de 5. Vocês podem ver outros modos de preparar e como esses modos de preparar o RCL para Angular Segment Analysis impactam em centralidades no nosso artigo. Eu pedi para rodar aqui e ele vai aparecer como um arquivo temporário. Antes de eu salvar ele, para eu realmente ficar com ele no sistema, eu posso aproveitar para ver aqui se isso aqui realmente parece coerente em relação à visualização dessas vias. Se eu não estou entrando demais em alguma via ou simplificando de menos. Posso mudar aqui a visualização em propriedades e colocar alguma outra cor para ver melhor. Posso também deixar de visualizar esse. Então, essa aqui é a diferença de uma representação para outra. Essa parte aqui ainda fica no eixo. Obrigada pela atenção.